Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Já você se encontrou no deserto da sua vida? Vamos estar lendo uma palavra do Senhor nesta noite, que está no Evangelho de João, que fala sobre a história de um homem que se encontrava no deserto. E vamos ver o que ele tem para nos dizer. Então, a palavra do Senhor está em João, capítulo 1, e vamos começar lendo no verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas que lhe perguntaram quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Glória a Deus. Então, vamos falar primeiro um pouco sobre João. Quem era João? João era primo do Senhor Jesus e ele nasceu de um jeito miraculoso. Os pais de João não podiam ter filhos, e porque a sua mãe era estéril. Um dia, o pai dele, que era sacerdote do povo de Israel, estava no templo, no tempo que ele tinha que ministrar naquele lugar, e ele teve uma aparição, teve uma visão de um anjo, o anjo Gabriel, e falou para ele: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que vai marcar a sua geração, porque ele vai ser o precursor do Filho de Deus, do Cristo. Então, na hora, o Zacarias não acreditou naquela palavra. Ele meio que duvidou, porque ele era velho e a sua esposa também, e a esposa, além de velha, era estéril. E ele até recebeu um castigo do anjo, uma sentença ali, de que ia ficar sem falar até que se cumprisse aquela promessa, para que ele não duvidasse da palavra de Deus, porque ele era um sacerdote de Deus, que deveria ser uma pessoa crente dos milagres de Deus. Então, como mesmo falou o anjo, nasceu João Batista. E o anjo tinha falado para o Zacarias, o pai dele, que aquele menino ia ter algumas características na criação dele. Ele ia ter um voto, que o nome é o voto do Nazireu, que dentre as características que tinha esse voto, era que a pessoa ia se abster de vinho, não podia tocar nenhum morto e não podia passar navalha no seu cabelo, não podia cortar o cabelo. Passou assim a mocidade do João, e ele saiu então ao deserto para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus e ser precursor do Messias. Já Jesus tinha nascido também, só que ele ia preparar o caminho para o Senhor Jesus, falando para o povo para se arrepender. O povo era o povo de Israel naquele tempo estava totalmente longe de Deus, com muita hipocrisia, e tinha esquecido o que era cumprir verdadeiramente do coração a lei de Deus e procurar a Deus do coração mesmo. Então, nessa situação, João saiu do deserto para pregar ali a palavra de Deus. E era tanto a unção e o poder do Espírito que tinha esse homem, que as pessoas saíam do deserto para escutar a João Batista. E podemos pensar que a palavra de João era uma mensagem molinha, que massageava o ego, mas não era assim, não. Fala a palavra de Deus que a mensagem de João era uma
mensagem forte, mas cheia do Espírito Santo e de Deus. Ele falava para aquela geração: se arrependam, geração de víboras. Quem ensinou vocês a fugir do temor e da vontade de Deus, do juízo de Deus? Então, nessa mensagem assim, as pessoas vinham se arrependendo, humilhadas diante de Deus, e falavam: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para agradar a Deus? Então, nessa situação assim, mais ou menos, temos um cenário de como foi a pregação de João e em que tempo ele veio para pregar aquela palavra dura. O que aconteceu então? As lideranças do povo, eles mandaram mensageiros para perguntar a João quem ele era, porque eles pensavam que ele era o Messias. Na hora, João falou: olha, eu não sou o Messias, abertamente. Eles perguntaram: então você é Elias? Porque tinha a crença de que Elias ia vir primeiro do que Jesus. E a verdade, o que quer dizer é que João ia ter uma mensagem, uma palavra poderosa quanto Elias tinha. E ele falou: eu também não sou Elias. Eles perguntaram: você é o profeta então? Ele falou: eu também não sou. E eles falaram: olha, se você não é nem o Messias, nem Elias, nem o profeta, quem é você? Para que a gente possa dar alguma resposta àqueles que nos enviaram. Então, aí foi quando ele clamou, ele falou o verso 23, que eu gostaria de centrar a nossa conversa hoje nesse verso 23, tá bom? Que esse aqui, vamos só relembrar o que fala, hein? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. A primeira parte do verso que eu gostaria que a gente analisar um pouco é que ele fala que eu sou a voz daquele que clama no deserto. Está falando de um lugar, um deserto, geralmente é um lugar de provação. Muitas vezes, quando Deus tem alguma coisa grande para a nossa vida, Ele nos leva no deserto, porque no deserto é onde a gente aprende a depender dEle. Então, eu gostaria de falar um pouco dessa questão aqui do deserto. Eu estava lendo de Billy Graham uma palavra dele que ele falou, e ele falou: olha, Deus, quando leva ao deserto uma pessoa, geralmente no deserto é descoberta 3 coisas. A primeira coisa que é descoberta no deserto é quem são os teus verdadeiros amigos, porque esses são os que permanecem. A segunda coisa que é descoberta no deserto é quem é você. E a terceira coisa é quem é Deus. Então aí é que a gente conhece de verdade essas 3 coisas, irmão. Então, por exemplo, temos que falar do rei Davi nesta situação de deserto. O rei Davi passou muita dificuldade na sua vida. A gente avalia o rei Davi e só fica pensando no rei que ele foi. E talvez o privilégio que ele teve com Deus e que era um homem conforme o coração de Deus, e tudo isso é verdade. Mas o rei Davi, antes de ser rei, ainda quando já ele era ungido e tinha a promessa do reino, ele teve que sair fugindo diante de quem era o monarca nesse tempo em Israel, diante de Saul. E ele ainda, que Deus entregou várias vezes até a vida do seu inimigo Saul nas suas mãos, ele, por respeito a Deus, ainda arriscando a sua vida, ele decidiu não matar o rei Saul, porque ele falou: olha, eu não vou erguer a minha mão contra o ungido de Deus. Mas isso teve um custo. O custo que Davi teve que sair fugindo muitas vezes e a lugares até deserto muitas vezes para salvar a sua vida. Então, fazer a vontade de Deus tem um preço. Muitas vezes a gente, por respeitar a vontade de Deus, vai ter que se sacrificar. E vamos ter que dizer que não ao pecado. A saída mais fácil, que foi o que fez o rei Davi. Eu gostaria de ler com vocês um momento o Salmo 63 que Davi escreveu no deserto. Então, ninguém mais pode nos ensinar sobre deserto que uma pessoa que estava mesmo vivendo e encarando o que era o deserto. Vamos lá no Salmo 63, da palavra do Senhor.
Vamos ler o verso 1 primeiro, do Salmo 63. Então, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. O Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser ansia por ti, numa terra seca, exalta e sem água. Eu queria falar para vocês, irmão, que o deserto físico, todos conhecemos que é um lugar terrível, um lugar onde geralmente tem carência de água, carência de alimento. A pessoa se preocupa com coisas tão básicas quanto alimentação e água. Então a pessoa fica até com medo, fica refém de que se perde a sustentação. E também o deserto é um lugar inóspito. É um lugar que geralmente as temperaturas no dia são muito quentes e as temperaturas na noite são extremamente frias. E nessa situação a pessoa também está exposta aos perigos do deserto. Animais peçonhentos, salteadores, pessoas de quadrilha, que muitas vezes agem no deserto porque sabem que a pessoa está muito vulnerável naquele lugar. E o Davi não era a exceção, estava encarando essa situação, mas além disso estava passando um deserto espiritual, porque ele tinha a promessa de Deus que ele ia ser o rei, e agora tinha aquele que era o rei naquele momento atrás dele mesmo aí, atrás das suas, da sua vida, da sua alma. Então, Davi estava ameaçado, Davi estava triste, talvez até muitas vezes depressivo, porque ele sentia todo dia que a sua vida poderia acabar a qualquer momento. Mas o que fazia Davi nesses momentos difíceis? Está aqui falando a palavra de Deus. A minha alma, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Então, como Davi, ainda nessa situação tão difícil, ele sabia que o seu escudo, a sua força era Deus. Então, até a sua alma, a sua carne, parte do nosso corpo, da nossa personalidade, humanidade, que geralmente não estão muito dispostas para procurar a Deus, ainda a sua carne procurava a Deus, a sua alma tinha anseio por Deus. E é o que falou Jesus lá no Getsemane, no jardim. Ele falou que a verdade e o Espírito, ele está disposto, mas a carne é fraca. Então, o que está falando aqui o Davi, que até a sua carne, que habitualmente é fraca, ainda ela tinha vontade de procurar a Deus. Por quê? Porque ele insistia em procurar a Deus, ainda no deserto da sua vida. Ele sabia que Deus era fortaleza no deserto. E vamos ver o verso 6 para que vocês vejam que interessante. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Então, olha, irmão, que interessante. Davi, no deserto da sua vida, ele só não ficava na conversa. Ele ia para cima mesmo na prática. Ele era um homem de agir. Então, ele procurava Deus ainda na vigília da noite. Quer dizer que o rei Davi, quando os outros estavam dormindo, descansando, ele se levantava e clamava a Deus. Ele acordava para procurar o socorro e a ajuda de Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para guardar ele abaixo das suas asas. E é o que Deus faz. Ainda no momento difícil da nossa vida, na crise, Deus é um Deus fiel. Um Deus que pode se manifestar a qualquer momento na nossa situação e trazer uma resposta e trazer uma libertação. Isso aí, o Davi, ele acreditava nisso. E é um ensino que ele deixa para a gente também. Para a gente descansar no momento de crise, de dificuldade, na providência, na provisão de Deus. Que ele nunca falha e ele é fiel. Então, vamos ver também aqui o verso 8, para que vocês vejam que mais ou menos apoia um pouco o que estamos falando. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Irmão, pare um momento para pensar. Pode ter algo que seja mais poderoso
no universo do que a mão direita de Deus? Não tem. Então, por que a gente fica tão desconfiado às vezes, com tanta insegurança, quando Deus está nos prometendo que a sua mão direita nos sustentará? Seremos sustentados pela mão direita de Deus. Que pode existir que a mão direita de Deus não possa fazer? Que milagre a gente pode precisar que Deus não possa fazer? Que a sua mão direita não tenha a potência para realizar? Então, irmão, desse jeito, esse salmo do Davi nos encoraja, irmão, para ter confiança em Deus. E aí vamos fechando um pouco o que é a primeira parte lá do verso 23 de João, que era uma profecia de Isaías. Eu sou a voz de um que clama no deserto, no lugar difícil, estou clamando. Mas o que estava clamando aquela voz? Façam o que é reto diante de Deus. Qual era a mensagem daquela voz? Façam o que é reto diante de Deus. Vamos ir a outra palavra de Deus que está em Mateus, que foi uma palavra de Jesus quando já ele ressuscitou e estava quase indo para o céu, para o lugar de glória na direita do Pai. Vamos ver o que fala a palavra de Deus lá, que está em Mateus. Então, vamos ver aqui, Mateus 28, a grande comissão, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Então, aqui, irmão, está cumprindo a segunda parte daquele verso que limos no começo de João. Voz que clama no deserto. O que vamos clamar? Vamos clamar para esse povo que faça o que é reto diante de Deus. Mas não só vamos clamar isso, vamos praticar também isso. A gente tem que ser exemplo do que é fazer o reto diante de Deus. Não é só ir lá e clamar. A gente tem que ser testemunha de Deus fazendo o que é agradável a Deus, fazendo a vontade de Deus. Não é só falar, é fazer. E aqui Jesus está falando para os seus discípulos que vayam lá, até os confins, até o final da terra, e que façam discípulos para Deus e que sejam batizados sobre esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus aqui está nos dando o propósito. Qual é o alvo do nosso clamor, irmão? Qual é o propósito pelo qual a gente está aqui na terra? Olha, se o nosso propósito aqui na terra ficasse e acabasse só quando a gente morresse, quando a gente é salvo, na hora que a gente é salvo, a gente seria levantado aí para morar com o Senhor já. Mas aí, esse é um propósito, mas o outro propósito que a gente tem é cumprir com essa grande comissão que Jesus nos deixou. Essa comissão de ir lá aos confins da terra e falar a palavra de Deus. E muitas vezes vai ser uma voz que clama no deserto. Por quê? Porque vamos clamar em lugares onde as pessoas não vão querer nos escutar. Mas ainda assim, Jesus falou, vão lá e clamem. Vão lá e falem a minha palavra. Quem se arrepender será salvo. Mas quem não se arrepender, virá o juízo do inferno sobre ele. Mas ainda assim, é a oportunidade que a pessoa tem para se arrepender. E a nossa responsabilidade não é se a pessoa vai se arrepender ou não. A gente semeia a semente.
mas quem dá o crescimento é Deus. Quem toca o coração da pessoa é Deus. A gente não converte ninguém. Deus é quem faz o milagre. A gente só deixa a palavra e o sobrenatural de Deus vem e mexe com a pessoa. Toca o coração da pessoa. Eu tenho que contar para vocês um testemunho de uma coisa que me aconteceu. Quando eu era universitário, a gente saía para pregar a palavra de Deus para o hospital. Chegamos um dia lá a pregar a palavra de Deus, muitas pessoas aceitavam a palavra, a gente orava por eles por cura, a gente deixava uma mensagem de Deus, a pessoa se arrependia, aceitava Jesus como Salvador, muitos deles, outros recusavam a palavra. Mas eu lembro, precisamente assim, uma pessoa que a gente foi pregar para a mãe dele. E ele, na hora, ele se recusou a que a gente pregasse. E até falou para a gente que como é que a gente estava em um hospital que era para atender doente, pregando aquela bobagem. Falou assim para a gente. E até expulsou a gente do lugar onde ele estava. A gente, imagina, nós sentimos um pouco triste, decepcionado nesse momento, um pouco abalado a nossa fé. Mas não era para nos sentir abalado. A gente estava fazendo a sua parte. Se a pessoa vai aceitar ou não a mensagem que a gente vai trazer para a pessoa, não é responsabilidade nossa. Olha, você pode trabalhar no correio. Se você leva lá uma mensagem, uma carta para alguém, você não fica ali aguardando que a pessoa abra a carta, que leia a carta e veja como ela reage. Não. O trabalhador do correio só vem, deixa a carta lá. Esse é o seu trabalho. E vai embora. O nosso trabalho é vir e deixar a carta. A mensagem que a gente deixa, o que a pessoa vai fazer, é uma escolha da pessoa. É o livre-arbítrio. A pessoa tem total liberdade para definir e fazer o que ele quiser fazer. Mas o nosso trabalho é ser uma voz que clama no deserto. Para as pessoas se arrependerem. Façam o que é reto diante do Senhor. Então, o que a gente aprende nesse dia, irmão, nessa noite? Irmão, o que aprendemos? A gente vai passar pelo deserto. Deserto, muitas vezes, que vai ser físico, talvez, pode ser, e ainda aí Deus vai nos ajudar. Mas a maioria das vezes o nosso deserto vai ser espiritual. O que eu posso te falar, irmão? Que nesse momento de deserto e dificuldade, procura Deus. Deus, Ele pode fazer um milagre ainda no meio do deserto. Se você procura Deus, você vai estar morando, você vai estar vivendo abaixo das asas do Senhor. E ali, ainda que em volta a situação seja difícil, ali você vai ter descanso, você vai ter repouso de Deus. E ainda no lugar difícil, você vai ter gozo do Senhor. Você vai ter alegria. Imagina, no meio do deserto. Porque Deus é perito em mudar circunstâncias. A outra coisa que tenho que te falar nessa manhã é que ergas a tua voz. O que falou o Senhor Jesus aqui? Ide de Deus. Ide e faça discípulo a todas as nações. E uma coisa bem interessante, Jesus nunca deixa sozinho os seus filhos, os seus discípulos. Olha o que fala no final do verso 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não deixa nunca o seu filho sozinho. Ele vai estar conosco até o final dos tempos. Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. E a palavra que a gente fala, Ele vai respaldar essa palavra. Porque Jesus é um Deus fiel. Então, para ti que me escutas, seja uma voz que clama no deserto. Façam o que é reto diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida.